E aí, sou eu de novo aqui. Bom, hoje a gente vai tratar um pouco sobre processos. O que a gente pode entender sobre processos? Processo seria basicamente o ambiente onde o programa é executado. O ambiente onde esse programa é executado tem um nome, né? Ele se chama basicamente de Process Control Block, seria o PCB. PCB. Esse bloco de controle de processos, ele basicamente é composto por, digamos, três partes. A parte do contexto de hardware, contexto de software e o espaço de endereçamento. Vamos começar sobre o endereço de software. Bom, o endereço de software, ele basicamente é a parte do processo onde fica armazenado os privilégios do processo. Se ele é, por exemplo, um processo em execução de administrador ou não. As cotas que basicamente limitam os recursos que os processos podem ser usados, né, que pode usar. Por exemplo, o quanto de memória que está disposto para o buffer do processo, por exemplo, para entrada e saída de dados, né? São as cotas basicamente que dizem isso para o sistema operacional. Bom, a gente tem o tempo de processo, a data e hora de criação do processo, a prioridade de execução, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre, né, que seria o escalonamento de processos. A gente tem o Honor, né, o User Identification, né, que seria aqui no meu caso o nome do usuário, né, o Luiz PC. Eu vou mostrar um exemplo também. Bom, seguido dessa identificação do usuário, a gente tem o PID, que seria o Process Identification, né, a identificação do processo. Normalmente são números, né? Então seria, por exemplo, 1002. Esse é a identificação do meu processo. E seguido do processo, a gente tem também o nome do processo. Por exemplo, sei lá, o Chrome. Chrome está sendo usado, está sendo executado, e esse aqui é o nome do meu processo. E quem está executando esse processo é o usuário Luiz PC. Bom, esse foi o contexto de software. Agora vamos para o contexto de hardware. O contexto de hardware, ele basicamente possui os registradores do processo, né? Os registradores gerais, do PC e do SP. Esse registrador aqui seria basicamente o status do processo, que a gente vai falar agora. Existem três tipos de status. Existe o wait, que é o espera, né, do inglês espera. Existe o finished, é o finalizado, o processo finalizado, e o exe, vamos chamar de exe, em execução. Bom, vamos lá. O wait, ele basicamente tem o processo, digamos esse processo aqui, do Chrome, ele está pronto para ser executado, mas ele está em espera. Por que ele está em espera? Porque já tem algum processo sendo executado no CPU e não tem espaço para ele ser executado também. Então, digamos que aqui em execução tem, não sei, o processo 1001, por exemplo, que veio antes do 1002. Esse processo 1002 está esperando o 1001 ser executado, né, ser finalizado. Depois que ele está executado, depois que ele já foi executado, né, já fez tudo o que tinha para fazer do processo, ele entra como status finalizado e depois, né, que ele sai de execução, quem estava aqui esperando já pode entrar, né, aqui no para ser executado. Bom, vamos falar um pouco de prioridade de execução, né, escalonamento de processos. Cadê aqui? Antes da gente passar para essa próxima parte, eu vou mostrar o exemplo dos serviços que a gente acabou de mostrar aqui. Bom, deixa eu diminuir aqui. Lembra desses
nomes que eu falei aqui agora há pouco, bom, tá aqui, ó. O nome do, por exemplo, vamos pegar esse Chrome aqui que eu peguei aqui como exemplo. Tem o nome do processo, Chrome exe, PID, né, que seria a identificação do processo, o status dele, ele está como execução, né, como running, basicamente como execução. E o username, né, a identificação do usuário. Aqui a gente também tem quanto de memória RAM ele está, quanto da memória principal ele está usando, o quanto do CPU ele está usando, e também aqui o registrador de privilégios, né? Então aqui ele tem disabled, por exemplo, ele não precisa de nenhum tipo de privilégio especial, por exemplo, ADM, então ele está como desabilitado. O not allowed seria basicamente ele não ter acesso, né? Eu não ter dado acesso para esse processo, ter o privilégio de ADM, né? De administrador. E esse é o exemplo de, do ambiente de processos. Agora a gente vai falar um pouco de escalonamento de processos. Bom, que seria algoritmo de escalonamento de processos? Esse algoritmo, ele basicamente é um subsistema, né, dentro do sistema operacional que diz para o sistema operacional o que ele deve executar primeiro, né? Qual seria a prioridade, é, a fila de prioridade de execução. Bom, a gente tem alguns tipos, né, algumas categorias. Aqui, todos os sistemas seria a categoria mais simples, né, o mais padrão que tem em todos os sistemas, né. Bom, eles possuem basicamente o objetivo de justiça, justiça, né, tipo, o meu processo precisa de mais memória do que o seu, então mais do CPU do que o seu processo. Então esse sistema ele vai me dar o que eu preciso para ser executado e não a mesma parte do CPU que você precisa. Ele não vai dar esse espaço para mim, entendeu? Ele vai dar o que eu preciso e o que você precisa. Então ele vai sempre tentar dar essa porção justa do CPU para cada execução, para cada processo. Ah, toda categoria, né, todo algoritmo de escalonamento, ele tem a política, né, pré-estabelecida dentro do algoritmo. Basicamente as regras, né, que os processos têm que seguir. E ele está sempre sendo verificado, né, se está sendo cumprida essas regras. Esse sistema também procura equilíbrio, né, manter todas as partes do sistema em uso, não deixar nenhuma parte parada por muito tempo, etc. e tal. Aqui a gente tem os sistemas em lote também, que possui basicamente o objetivo de maximizar o número de jobs, né, que seriam as tarefas realizadas por hora. Ele tenta minimizar, né, prioriza a minimização do tempo entre a submissão e o término do processo. E ao contrário não, né? Mas diferente de todos os sistemas, ele procura sempre deixar a CPU ocupada e não todo o sistema, entende? Então, por exemplo, eu tenho memória RAM usada, ela está suspensa porque tem alguns processos em espera dentro dele, dentro da memória RAM, enquanto o CPU tá em execução. Assim que termina essa execução, já entra outro processo dentro do CPU e nunca deixa esse CPU, né, parado, né? Então ele está sempre fazendo alguma coisa. Sistemas interativos, a gente tem aqui um exemplo bem simples, aqui daqui a pouco eu vou mostrar. Bom, ele basicamente tem o objetivo de tempo de resposta rápida para a requisição do usuário. Eu não vou explicar muito agora, porque eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco. O sistema de tempo real. Ele basicamente tenta cumprir o prazo, né, para evitar a perda de dados. Basicamente, quando um exemplo simples, né, quando você tá, por exemplo, editou o vídeo lá, bonitinho, fez os cortes, blá blá blá. Quando você vai redenizar esse vídeo, ele entra aqui dentro desse sistema de tempo real, que ele prioriza, ele deixa como essa redenização como prioridade máxima, né, no CPU. Então, o CPU dá prioridade
para essa renderização, para não ter a perda de, né, a degradação de qualidade do vídeo. Bom, vamos pro exemplo agora de sistemas interativos. Bom, esse aqui é basicamente um projetinho que eu estou fazendo, né? Ainda não terminei ele. Bom, esse projeto aqui é como se fosse o back-end de uma empresa de produtos, né? De produtos e serviços. Bom, aqui a gente tem as operações, né? As opções de operação. Essa operação a gente pode entender como um processo. Que tipo de processo você deseja fazer? A gente tem essas opções aqui. Cadastro, listagem, editar cadastro, excluir cadastro, carrinho e outras listagens e sair também do programa, que seria basicamente o break para parar toda a execução do programa. Bom, aqui a gente, para fazer esse sistema interativo, a gente usou um switch, né, que a gente mostra. Deixa eu rodar aqui o projeto. Aqui a gente mostra as opções de processos que a gente tem, né, de operações que a gente tem, e espera o cliente não, o usuário, né, no caso, inserir alguma dessas opções. Aqui, por exemplo, a gente coloca como prioridade para ser executado a primeira opção, o primeiro processo. Então, para a gente entender melhor, aqui essas opções são processos, como eu tinha explicado aqui, no wait. Então, todas essas opções, elas estão esperando para ser executadas. Elas estão prontas, esperando a ação do usuário para ser executado. Aqui a gente vai cadastrar um produto, por exemplo, um produto teste com valor 123. Bom, aqui a gente consegue ver claramente como é feito o escalonamento de processos. Aqui a gente tem os processos em espera, né? Vamos começar do começo. Aqui a gente começou executando, né, processo raiz, digamos assim. Dentro desses processos a gente tem outros processos prontos para serem executados e em espera, né, para ser executado. No caso aqui a gente digitou executou o primeiro processo, o processo de cadastros. Aqui a gente executou o processo de cadastros, já teve outras opções de processos. A gente executou o segundo. Enquanto não terminou, como eu tinha explicado aqui antes, o que está em execução é o cadastro de produto. Enquanto não acabou esse processo, ele não liberou o CPU para fazer outro tipo de processo. E assim que ele foi terminado, ele já voltou para a gente escolher outro tipo de processo, né, que são os processos que estavam aqui no wait, né, esperando para ser executado. Bom, basicamente é isso, né, sobre escalonamento de processo, como ele funciona e sobre processos.